Fala pessoal, aqui é a Flávia Milhaço Denoni, eu sou head da plataforma Sua Franquia e nessa edição especial do Bittencourt Cash eu estou com Anina Mias, que é diretora de marketing da Christian Dior, da área de beauty, correto? Exatamente. Prazer, Anne, bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Anne, eu sou diretora de marketing de toda a área de beauty, ou seja, cosméticos e perfumes, na Parfum Christian Dior aqui no Brasil. Legal! Eu estou na Dior há 11 anos. Nossa! Então, bastante tempo, mas eu tenho a minha carreira toda desenvolvida dentro da área de beleza e de luxo. Comecei minha carreira há muitos anos atrás, no Rio, na L'Oréal, trabalhando com Lancôme. Então, sempre ela foi uma carreira mais voltada para as marcas dentro desse ambiente de luxo aqui no Brasil. Legal. E de quando você começou, né, há 11 anos atrás para hoje, como que é o mercado de luxo na área de beleza no Brasil? O que mudou? Ele evoluiu muito, tá? Então, de quando eu comecei nesse mercado para hoje, assim, é outra história. Legal. A principal mudança é a distribuição, né? Tá. Quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, a gente ainda tinha Mapping e Mesbla, assim, como alguma referência de lojas de departamento que são pontos de distribuição muito importantes para as marcas de luxo no mundo, como a gente vê uma Galeria Lafayette, uma Bloomingdale's, um Palácio de Hierro no México, ou seja, as grandes exposições das marcas de luxo, normalmente elas estão dentro das lojas de departamento. Tá. Assim que eu comecei nesse mercado, o Mapping e Mesbla fecharam e a gente deixou de ter esse grande canal de distribuição. E aí a gente passou a contar praticamente só com perfumarias seletivas, que são empresas familiares, e com a Renner, que tem uma distribuição, mas que não é de cosmético, né? Muito focada em fragrâncias e de uma maneira ainda como um ambiente multimarca, que não deixa as marcas se expressarem em sua totalidade. O grande ponto de virada desse mercado foi em aproximadamente 2012, com a chegada da Sephora no Brasil. Legal. E aí, realmente, esse mercado se transformou. E segue se transformando. A gente costuma dizer que a gente ainda está bastante longe do teto de crescimento desse mercado no Brasil. Ele ainda é muito pequeno, apesar dele crescer alto, duplo dígito, ano após ano. Então, a gente tem a sorte de trabalhar numa marca, né? E a competência de trabalhar numa marca que cresce acima do mercado e que segue puxando o crescimento desse mercado. A Dior está no Brasil há mais de 30 anos, então é uma das grandes construtoras do mercado de beleza de luxo no Brasil e segue crescendo acima do mercado e puxando o mercado, apesar da enxurrada de marcas que entrou no Brasil nos últimos anos. Sim. E como que vocês fazem justamente? O nome já ajuda, Christian Dior, certo? Mas como que a marca se posiciona perante a concorrência e justamente essa chegada de outras marcas também, com renome, reconhecidas, e que trazem esse interesse, essa vontade, né, do consumidor brasileiro? Eu acho que o fato da marca ser conhecida, obviamente, ela tem uma reputação. E essa reputação ela não foi construída de um dia para o outro e ela, obviamente, tem muito valor. Mas o que eu acho que tem mais valor é que a marca, globalmente, se mantém extremamente atual. Então, a cada mês a gente lança produtos que são viralizados e reviralizados. Legal. Na maquiagem. A maquiagem tem um potencial de viralização que é absurdo e a marca consegue se manter muito jovem e muito atual e muito autêntica, coisa que outras marcas com a mesma reputação não conseguem. Então, ela se desafia a entrar em novos canais, entrou no TikTok, viu que não estava indo bem, saiu do TikTok, agora voltou, porque entende que tem que ter uma linguagem específica para falar com esse tipo de consumidora. Então, por um tempo, deixou o TikTok mais na mão dos influenciadores, criadores de conteúdo que fazem isso melhor do que ninguém. Consegue se atualizar na forma de se comunicar. Então, como que ela se transforma numa marca, mesmo na maquiagem, com produtos que são agêneros, com produtos que são para todas as cores, com produtos que são para todos os tipos de mulheres, e conseguiu fazer isso de uma maneira rápida. Então, ela se mantém muito atual, ela se mantém muito moderna, apesar de ser uma marca que tem quase 70 anos. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Mesmo nas fragrâncias, né? Você vê agora, a gente tinha a Charlize Theron aí como o rosto de J'adore por mais de 15 anos, e a gente acabou de fazer uma mudança nessa frente, trazendo a Rihanna, que é a primeira mulher negra a ser uma das
principais porta-vozes da Dior. A gente, obviamente, trabalha com mulheres negras há muitos anos, né? Assim, dentro da maquiagem, mas como rosto prioritário da principal franquia de fragrância da marca, é a primeira vez. E isso é muito disruptivo. Sim, sim. E ainda muito corajoso quando você fala de uma marca com o tamanho da Dior e que fala... Que passou por momentos de muita dificuldade de abrir, expandir esse repertório. Legal. Então, eu acho que esse é o caminho. Bacana. Você falou justamente dessa questão dos influenciadores, a parte do marketing muito latente, trazendo esse consumidor para dentro da marca. Rihanna, né, agora como uma pessoa expressiva. O quanto isso é importante para o consumidor brasileiro, porque a gente sabe, né, que aqui dentro do Brasil tem algumas particularidades. Então, a Christian Dior lá de fora, provavelmente ela não é 100% igual a Christian Dior que está aqui no Brasil, certo? Tem essas particularidades. É bastante diferente. E como que vocês fazem justamente para entender esse público brasileiro e trazer essa necessidade, esse desejo de ter a marca? Quando a gente fala com uma marca de luxo desse tamanho, a gente fala muito de projeção e inspiração. Legal. Então, apesar da gente trabalhar com públicos específicos em cada mercado, a gente entende o quanto que, em termos de comunicação, a marca ela é uma só no mundo inteiro. Tá. Então, óbvio, a marca vem trabalhando nisso cada vez mais. Então, hoje existem algumas spokespersons na Ásia que são asiáticas. Existem algumas campanhas que são fotografadas diretamente com mulheres asiáticas que só rodam lá. Tá. Existem alguns ajustes, por exemplo, que a campanha vai para o Oriente Médio, os modelos estão um pouco mais cobertas. Nos Estados Unidos, hoje a gente tem um pool maiores de modelos também de spokespersons, né? Assim, de embaixadoras da marca, onde a gente tem latinas hoje em dia, a gente tem mulheres pretas, a gente tem homens, a gente tem... Então, a marca entende a necessidade da gente ir ampliando esse repertório para que a comunicação seja única ao redor do mundo inteiro. Isso é uma coisa. Por outro lado, a gente tem que entender quais são as peculiaridades do mercado brasileiro. Então, quando a gente fala de Rihanna, a Rihanna tem uma reputação maravilhosa no nosso país. Ela tem uma legião de fãs que é gigantesca. Então, por exemplo, nos ajustes que a gente fez, foi a primeira vez que a gente fez uma campanha de televisão em TV aberta com um produto da linha de Dior. A gente sempre fazia em canais fechados. Tá. Por quê? Porque, no final das contas, se eu faço TV aberta, eu acabo falando com o público, eu acabo tendo muita dispersão. Mas com a Rihanna era diferente. A gente precisava contar para o maior número de pessoas que a Rihanna agora é o rosto de Jadora. A imagem é muito forte, o impacto dessa comunicação ele é maravilhoso. E a Rihanna é um rosto que fala com todas as mulheres brasileiras. Então, esse foi um ajuste de comunicação que a gente fez. Legal. Outros ajustes que a gente faz, produtos vão muito na escolha de portfólio. Então, tem produtos que não combinam com a pele da mulher brasileira, então alguns a gente não traz. A gente é uma população que tem uma quantidade de mulheres pretas muito grandes. Então, nós fomos uma das primeiras marcas a expandir o portfólio de maquiagem para atender a todos os tipos de mulheres aqui no Brasil. Então, esse tipo de ajuste e de adaptação a gente vai fazendo perante a mulher brasileira, frente ao consumidor brasileiro, homens e mulheres, né? Porque a gente tem também aí o perfume número 1 do mundo, que é um perfume masculino, que é Sauvage. Então, como é que a gente tem que adaptar esse tipo de coisa? E a gente vai buscando formas diferentes de chegar até essa consumidora, de chegar na mulher. Porque nosso principal problema, nosso principal desafio aqui no Brasil segue sendo a distribuição. A Sephora é uma rede de multimarcas, então eu não consigo ter uma expressão de Dior. As outras perfumarias, elas são multimarcas. A Renner, a Dufry, os meus principais distribuidores, meus primeiros principais canais, eles são todos ambientes multimarca. Então, eu não tenho lugares para expressar Dior e contar a história de Dior, que é o que a gente tem de mais forte por trás da marca no mercado brasileiro. Então, a gente vai trabalhando diferentes mecanismos. Então, no ano passado, a gente abriu uma loja temporária, um spa Dior temporário dentro do Copacabana Palace, onde a gente conseguiu fazer uma ativação de verão aberta ao público. Qualquer um podia marcar uma sessão de massagem, qualquer um podia frequentar essa loja. E era realmente uma coisa de construção de marca. Para a gente poder ter um espaço para contar história e para trazer experiência para a nossa consumidora. Depois, esse ano, em junho, a gente teve a mesma coisa durante 2 meses no Shopping Higienópolis com Miss Dior. Então, a gente está tentando, paulatinamente, aqui e ali,
trazer momentos de experiência onde a gente consiga ter uma conexão direta Dior-consumidor. Legal. Além do nosso site, Sim, onde realmente a gente tem a experiência do nosso e-commerce, que é o único lugar no Brasil onde você consegue ter a experiência de compra da Dior, que é bastante diferenciado. Entendi. E loja física? Uma loja mesmo? É um projeto? É um projeto. Legal. Eu acho que é um projeto. A gente tem... eu acho que fica cada vez mais claro. Isso né, a Dior está abrindo muitas lojas no mundo. Sim, Na sim. Ásia já são milhares não, mas são dezenas. No Oriente Médio também, na Europa a gente já tem algumas, então existe esse plano de expansão. Mas existe muito achar o lugar certo, na hora certa, nas principais cidades. A gente precisa começar esse plano por São Paulo, né? A gente já teve uma experiência de ter tido uma loja no Rio de Janeiro alguns anos atrás. E aí é isso, né? Quando você não está exatamente no local certo, no shopping certo e na localização correta dentro do shopping, a Dior é bem, bem, bem restrita com esse tipo de movimentação. Legal. Vai chegar a hora. Sim, está chegando. Vai chegar, né? vai chegar. Você trouxe muita questão da experiência, né? No e-commerce, que ali traz a experiência completa de compra. E como que é essa experiência no e-commerce? Ela é bastante diferenciada. A gente primeiro que assim, eu falo que o maior diferencial quando você compra no site da Dior aqui no Brasil, porque a gente tem grandes e-retailers, né? Assim, meu principal ponto de venda no Brasil inteiro é Sephora.com. É disparado onde a gente mais vende. Tá. Mas se eu pegar os meus principais pontos de venda, eu tenho Sephora.com, tenho Época.com, tenho Beleza na Web, tenho Renner.com, ou seja, todos os meus canais digitais estão entre as principais portas. Seja parte de uma problemática que é a experiência digital, que ela é bastante diferente. Quando você está falando de produtos de beleza, você tem ali uma dificuldade que é a experimentação. Então, no nosso canal, a gente tem algumas ferramentas que ajudam na experiência da marca. Então, a gente tem o Virtual Try-On, que a câmera te filma e você consegue fazer a simulação de você usando a maquiagem. A gente tem algumas ferramentas de diagnóstico de pele. Mas a gente tem muitas diferenças no serviço. Então, primeiro, eu tenho produtos exclusivos que eu só vendo lá. A minha linha La Collection Privé, que é a linha premium de fragrâncias da Dior, é a linha de perfumes de nicho da Dior, ela só está à venda no nosso site e estará o dia que a gente tiver uma loja própria. Então, por enquanto, só lá. Se eu tenho produtos lançamento, eles chegam lá antes. Se eu tenho produtos onde eu tenho pouca quantidade para vir para o Brasil, minha prioridade de abastecimento é lá. Legal. E a grande diferença está na hora que você recebe. Então, na hora que você recebe o seu produto Dior em casa, ele chega como se você fosse uma criadora de conteúdo. Você recebe igual a gente manda para qualquer influenciadora. Com o mesmo papel, com a mesma embalagem, com a mesma caixa, papel de seda, super personalizado. Então, a gente tem muito isso, tá? A gente que compra no site e faz abertura, né? Faz... recebidos, né? Abre como se fosse recebidos e fala, vou fazer recebidos aqui, unboxing. Vou fazer um unboxing de Dior como se ela tivesse recebido da marca e, na verdade, ela comprou. E quem tá vendo não tem a menor ideia, porque ele chega exatamente igual. Uma linha de presentes que é diferente. A gente tem uma linha de CRM bastante diferenciada para quem compra no nosso site. Todo produto de fragrância ele pode ser engraved, né? Ser feito a gravação com as iniciais ou com as palavras que você quiser, de forma... presenteável. Então, isso faz parte do nosso serviço entregue. Então, você tem vários pontos de diferenciação que você só acha no nosso site. Então, a gente pode dizer que aqui no Brasil, o digital é o principal canal, é o canal que tem mais investimento, justamente. Então, vocês pensam em toda essa estrutura para trazer essa experiência. Exato. Sempre que a gente se propõe a falar direto com a consumidora, é uma experiência bastante personalizada. Legal. E aqui a primeira participação da marca no Be Connected, uma honra receber vocês. Muito obrigada. E qual que é a sua expectativa em relação à participação? Eu tô super ansiosa. Eu acho que eu nunca participei de um evento tão grande. Eu tava vendo a quantidade de gente que tem ouvindo hoje e é realmente bastante impressionante a estrutura que vocês montam aqui. Então, tô bastante ansiosa para conversar. Eu acho que a gente vai ter um painel bastante interessante, né? Trocando com Fasano e com Tânia Bulhões, que são marcas brasileiras, mas que chegam num patamar de luxo global e muito interessantes, então acho que a gente tem bastante coisa para trocar hoje. Bacana. Se você pudesse dar um recado para quem não pôde participar, né, do evento
Dá uma palhinha do que vai ser a sua palestra. Eu vou falar um pouquinho sobre storytelling, eu vou Legal. falar um pouco sobre legado, Tá. sobre construção de legado. Então, o quanto que a gente chega onde a gente chega em cima da história de um homem que construiu uma marca onde ele ficou à frente dela apenas 10 anos, e depois ele morreu. E como que a marca segue bebendo de tudo que ele construiu durante esses 10 anos de vida. Então, eu vou falar um pouco disso, sobre construção de marcas longevas baseadas em legado. Ah, legal, incrível. Agora, por favor, olhando para aquela câmera, fala qual que é o legado da Christian Dior no mercado de luxo no Brasil. O principal legado de Christian Dior é uma frase que ele tinha, né? E ele falava sempre que o objetivo dele não era fazer as mulheres mais bonitas, mas não apenas as mulheres mais bonitas, mas as mulheres mais felizes. Ele tinha um compromisso especial na relação dele com as mulheres que era muito forte. E é isso que a gente segue tentando. Hoje, ampliando isso para os homens também, mas fazer com que a gente realmente consiga trazer para as mulheres uma questão de empoderamento, de orgulho e de confiança através dos nossos produtos. Incrível. Espero poder contar com vocês na próxima edição do Be Connected. Um prazer te conhecer. Muito obrigada. O prazer foi meu. Obrigada, gente. Muito obrigada.